O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ouvindo isto, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o significado de tal saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que ficarás grávida e terás um filho, e darás a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso, se não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olhe, a tua parenta Isabel, apesar de sua velhice, deu à luz a um filho. Aquela que era considerada estéril e já vai fazer 6 meses que está grávida, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Prezado e estimado Frei Rafael, digno pároco desta comunidade paroquial, Frei Gerson, Frei Alex, amados e amadas irmãos e irmãs, a alegria sempre contagia o coração de nós, cristãos católicos, sempre que nós paramos para celebrarmos a festa daquela que é considerada por Deus a bendita entre todas as mulheres. Por isso a igreja venera em seus altares esta mulher chamada por Deus para ser aquela que haveria de dar à luz o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Virgem Maria faz parte da obra salvadora de Deus, uma vez que esta mãe e mulher se coloca inteiramente diante de seu Deus, na gratuidade da sua vida, para corresponder aos desígnios do Pai em favor de toda a humanidade. Quando nós, irmãos e irmãs, olhamos para a história de nossa salvação, nós nos deparamos diante deste Deus que sempre se manifesta no meio de nós para nos mostrar a sua prova de amor,
que nós somos seus filhos e filhos muito amados, filhos estes que Deus se preocupa e que sempre dá a sua assistência a cada um de nós. Quando Deus forma a humanidade, vemos o toque de Deus, a sua ação, a ação de sua bondade, criando todas as coisas pela sua palavra performativa. É sim a palavra de Deus que dava forma a toda a criação de Deus. Por isso que nós nos deparamos no livro de Gênesis com a obra criadora do Pai. Este Pai Deus que tudo cria por sua palavra, esta palavra que gera vida, esta palavra que cria e recria todas as coisas segundo o coração deste Pai. Então nós nos damos conta da graciosidade deste Deus, que não se contenta ficar em si mesmo, mas quer ter uma extensão de si mesmo, a fim de que toda a criação seja expressão do seu amor e de sua bondade. É interessante, irmãos e irmãs, nós nos depararmos diante do texto bíblico e diante do ato criador de Deus. Então nós vemos a delicadeza deste Deus, que ao criar o ser humano, não faz pela sua palavra, mas faz pelas suas mãos. Deus disse no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E no capítulo 2 de Gênesis, nós então nos deparamos Deus formando o homem do barro da terra. Assim como um artista, Deus modela o barro, porque quer colocar toda a sua afeição, todo o seu amor, toda a sua ternura nesta que será a sua criatura predileta. Irmãos e irmãs, Deus não se contenta em apenas nos criar a sua imagem e semelhança. Deus não se contenta de colocar as suas mãos para nos modelar segundo os impulsos do seu coração. Deus vai mais além, sopra nas narinas do homem, sopra com seu espírito vivificador, a fim de que o homem possa então carregar dentro de si o hálito de vida deste Deus, o espírito de vida deste Pai Criador dentro do seu coração. Por isso que o homem é a obra-prima do Pai, criado à imagem e semelhança, diferente de toda a criação, porque esta foi criada pela voz, pela palavra performativa de Deus, mas o homem foi criado do coração de Deus, no amor deste Pai, na ternura deste Senhor, para que fosse a sua obra-prima. E colocando o homem então no paraíso, naquele jardim tão cuidadosamente criado, o homem então faz parte de forma prefigurativa deste plano de amor do Pai. Há uma perfeita sintonia, existe uma perfeita comunhão de vida e de amor entre o homem e seu Deus. Estão intimamente vinculados pelo seu Espírito que habita no peito do homem. Mas, infelizmente, o homem quer seguir o impulso e os seus próprios caprichos. E vemos então a liberdade do homem ser colocada em seu benefício próprio. No capítulo 3 de Gênesis, então nós nos deparamos com a culpa original,
com o pecado original que agora corrompe o coração do homem e o faz afastar de seu Deus. Quando Adão e Eva, os primeiros seres vivos, se corrompem, abusando de sua liberdade, em outras palavras, tornando a liberdade uma libertinagem, porque usa mal o dom que Deus lhe havia concedido, o homem então, pela sua desobediência, faz nascer, faz gerar no seu coração o pecado, aquilo que o afasta de seu Deus. Pela esta desobediência, o homem então perde a sua graça original, é desrevestido, desnudado. Por isso que nós vemos no texto de Gênesis, o homem que se dá conta que agora está nu, é a vergonha que o pecado faz cometer no coração humano. Tira a graça da inocência, a graça da santidade, porque agora o homem é um ser corrompido, o homem agora é um ser degradado. Ele perde a graça de seu Deus, ele perde a comunhão com o Pai. Por isso que perde esta comunhão e são então retirados do paraíso, retirados do céu, para que então o homem pudesse agora vaguear, sem rumo, sem direção, porque o homem se torna um ser perdido, não por causa da vontade de Deus, mas por causa da sua vontade própria, por usar mal a sua liberdade, por querer satisfazer os seus impulsos, os seus próprios desejos, e não os impulsos e não os desejos de seu Deus. É aí então que nós nos deparamos diante desta reflexão do terceiro dia deste nosso novenário. Nós que bradamos a Virgem Maria, nós que somos estes os degredados filhos de Eva, degredados por causa do pecado original, degredados por causa de nossa culpa, degredados pela nossa libertinagem, degredados porque preferimos servir a nós mesmos, aos nossos gostos, às nossas vontades, do que a vontade do Pai. É por isso que o homem se torna um ser perdido, sem rumo, sem direção, sem perspectiva alguma de vida. Mas mesmo assim, Deus age com a sua graça, mandando os patriarcas, mandando os profetas, para que estes pudessem falar em seu nome, para que estes pudessem anunciar da sua parte a vontade do seu coração, a fim de que o homem pudesse agora, também na sua liberdade, optar por seguir a sua vontade, realizar os seus ensinamentos, ser guiados pela sua palavra de vida. E o que nós nos deparamos durante esta caminhada, que um povo caminhante não quer obedecer à voz de seu Deus. O povo muitas vezes é infiel ao seu Senhor. Quantas vezes este povo se afastou do caminho de seu Deus? Quantas vezes o povo idolatrou outros deuses, deixando o Deus verdadeiro de lado? Embora os profetas estivessem à sua frente, anunciando, denunciando os seus erros, mostrando a verdade libertadora do Pai, mas que o homem preferiu ficar e permanecer nas mentiras do mundo. Sendo assim, Deus foi incansável. Agora Ele quer então ir mais fortemente, agir mais grandemente no meio do seu povo, não por voz dos patriarcas, não por voz dos profetas,
mas pela voz do seu próprio Filho. É por isso que Deus escolhe uma mulher já predileta do coração do Pai. É por isso que neste evangelho que acabamos de acolher, o evangelho da Anunciação, encontramos novamente o encontro da divindade com a humanidade perdida no coração da Virgem Maria. Esta mulher meiga, simples, humilde, ali se coloca diante desta motivação do anjo, desta mensagem, deste anúncio do anjo, se coloca abertamente à vontade de seu Deus. Por isso que Maria se torna esta nova Eva. É por isso que o anjo, quando a visita, tem a sua primeira saudação de ave cheia de graça. Não é à toa esta saudação do anjo à Virgem Maria. Chama ela de ave, porque é esta que se opõe à primeira mulher, Eva. Ave é o oposto de Eva. Se por Eva nos veio a perdição, por Maria, a ave, nos vem a salvação. Se por Eva veio a desobediência, Maria é aquela que se coloca totalmente diante da obediência do Pai. Se por Eva é aquela que perde a graça original, Maria agora é revestida novamente da graça de seu Deus. Por isso que ela é a cheia de graça, a bendita entre todas as mulheres da terra, porque Deus a reveste da sua graça, Deus a reveste da sua santidade, Deus a reveste da sua bondade, Deus a reveste da sua salvação. E no sim desta mulher é anulado o não da primeira mulher, Eva. Na obediência desta mulher é anulado a desobediência da primeira mulher, Eva. E é por isso que em Maria nós nos deparamos ela pelo seu sim original, dando ao mundo o fruto da salvação. Enquanto Eva comia o fruto da perdição e os fazia perder a comunhão com Deus, Maria nos dá o fruto da salvação. E a sua prima Isabel reconhece isto, dizendo na sua visitação: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. O fruto do ventre de Maria, Jesus. Este Jesus que se torna homem, este Jesus que assume a nossa carne, este Jesus que assume a nossa humanidade, para que pudesse redimi-la, para que pudesse novamente fazê-la encontrá-la novamente com o seu Deus, para que pudesse ter o vínculo da salvação, para que o homem pudesse agora ter o seu norte, o seu ponto de partida e de chegada, que é em Deus, nosso Senhor. Por isso que este Jesus, mais tarde na última ceia, vai se tornar alimento, vai se tornar refeição, vai se fazer pão, como nós belamente vemos descrito no capítulo 6 do Evangelho de São João. O Verbo que se faz carne e habita no meio de nós, este Verbo que se torna alimento, este Verbo que se torna pão para dar vida ao mundo, para que a salvação pudesse agora novamente adentrar no coração do homem, perdido pelos seus pecados. É por isso, irmãos, que Jesus se torna este alimento de vida, o fruto bendito da Virgem Maria, para sanar
esta degradação do pecado original que corrompe a nossa vida, que desfaz a nossa comunhão com Deus nosso Pai. É em Jesus que nós tornamos agora novamente a nossa comunhão de vida com este Deus Pai. Jesus se tornando este alimento, nos dá a graça da comunhão de vida. É por isso que o Evangelho de João no capítulo 6 vai nos dizer: quem comer deste pão viverá eternamente, porque o pão que eu darei é a minha carne para a salvação da humanidade. Isso Jesus o deixa retratado na última ceia, quando ele se reúne com os seus discípulos naquela noite santa e institui o sacrifício do seu corpo e do seu sangue, para que este pudesse se perpetuar em nossos altares, a fim de que a humanidade pudesse, no altar de Jesus Cristo, fazer o encontro de vida e de salvação, alimentando com a carne, com seu sangue, fruto bendito do sim desta mulher que fez gerar o Salvador da humanidade. É aí então que nós agora somos novamente revestidos da graça original, porque filhos deste Deus pelo batismo, participando do altar do Senhor, nós então, alimentando do fruto bendito desta mulher, sanamos o pecado original em nossa vida e em nosso coração. É por isso que nós comungamos, para lembrar aquele alimento da perdição que Eva comeu e concebeu o pecado original, mas agora nós comemos a carne do Filho de Deus, o Filho bendito desta mulher, para que tenhamos vida e vida em abundância. É assim que desta mesa de peregrinos que nós somos chamados ao banquete eterno. Aí então é sanado o pecado original. É desta forma que nós agora somos novamente revestidos da graça pela força do Espírito Santo de Deus, como Maria a foi. O Espírito que a reveste da sua graça, o Espírito que a fortifica, o Espírito que fecunda o seu ventre virginal, e é este Espírito que faz gerar Cristo para a humanidade. Da mesma forma, nós nos assemelhando a esta mulher, geramos Cristo com o nosso sim dado ao projeto de Deus no nosso viver. Nós geramos Cristo através de nosso compromisso cristão. Nós geramos Jesus Cristo quando nós permitimos que esta palavra adentre os nossos ouvidos e agora fecunde o nosso coração e as nossas atitudes. É assim que nós geramos Cristo para os irmãos. É assim que nós nos tornamos semelhantes à Virgem Maria. Estes filhos agora não mais degradados pelo pecado, mas filhos agora elevados por Deus, a dignidade que o pecado nos fez perder, mas que agora que o Filho de Deus, o Filho bendito desta mulher, nos fez merecer. Em Maria nos é devolvida a veste da santidade. É por isso então que nós somos filhos desta bem-aventurada Virgem, sendo cristãos, e o cristão é um outro Cristo, então nós somos filhos desta mulher bendita, a qual nós veneramos ela como também nossa mãe, aquela que intercede por nós, aquela que nos faz realizar tudo o que o seu Filho Jesus nos disser. Esta mulher que mais tarde vemos ela revestida de glória no livro do Apocalipse de São João,
é aquela que agora se assenta no trono de graça dos céus, porque Deus a fez merecer, e pelo seu sim se torna então corredentora da humanidade. Por isso que João tem essa sensibilidade de ver esta revelação do céu, e no céu esta mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e a cabeça ornada com estas 12 estrelas, e no seu ventre o fruto bendito, salvador de todo o gênero humano, fazendo gerar para toda a humanidade a salvação que vem da parte de Deus nosso Pai. Hoje, irmãos e irmãs, somos chamados por Deus a revigorar a nossa fé e o nosso compromisso batismal, para que nós tenhamos não uma fé de aparência, mas uma fé verdadeira, para que nós vivamos um segmento não fantasioso, mas um segmento sincero e verdadeiro, a fim de que a palavra de Deus possa hoje, como em Maria, fecundar a nossa vida e o nosso coração. Acabamos de escutar no Evangelho desta Santa Missa, que há pouco celebrávamos, que os discípulos trabalharam a noite inteira sem nada pescar, mas quando estes, ao escutar a voz de Jesus Cristo, e é obediente a esta voz, a esta palavra de Jesus, o milagre da pesca acontece. Assim também é em nossa vida. Quando nós não obedecemos a Deus, a nossa vida é estéril, o nosso cristianismo é vazio, a nossa fé não tem sentido algum. Mas quando nós escutamos a voz deste Deus, quando nós permitimos que esta palavra adentre a nossa vida e se transforme em atitude sincera e concreta, o nosso cristianismo dá fruto, a nossa rede é abundante de peixes, Deus age com a sua graça e nós vemos o milagre de Deus acontecer no nosso viver. Que possamos ser este povo que a imagem da Virgem Maria se torna agora obediente à voz do seu Senhor, que deseja cumprir integralmente a palavra de seu Deus, a fim de que esta palavra hoje continue a gerar Cristo em nossa vida, em nosso coração, em nossas mãos e em nossa missão.